E aí galera do sétimo ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E aí, tudo bem com vocês? Beleza? Eu estou bem e espero que você e sua família estejam em paz e tranquilo. Nós vamos dar hoje continuidade às nossas aulas de arte. Nós vamos hoje trabalhar dois momentos. O primeiro momento eu vou fazer a correção da atividade da última aula, última agenda que eu passei para vocês. E em seguida nós vamos dar sequência com o nosso conteúdo. Então, espero que você esteja com o seu material, sente aí em frente à TV, pega, marca texto e vai aí junto comigo fazendo correção da nossa atividade. Então vamos começar? Beleza? Então vamos lá. A primeira tarefa vai ser o nosso interação, tá? E no interação diz o seguinte: o protagonista é o personagem principal da história. Então nós sabemos isso, que existe um protagonista que é o principal personagem da história, pois são as ações dele que movem a história. Já o antagonista é o personagem que irá se opor ao protagonista. Então nós temos protagonista e antagonista. Que irá se opor ao protagonista, pois é o vilão da história e dificulta o sucesso deste. Então a questão é o seguinte: nomeie alguns protagonistas e seus antagonistas em histórias que você conhece. Podem ser histórias em quadrinhos, HQs, peças teatrais, filmes, textos literários, entre outros. Como é uma atividade pessoal, e aqui eu vou dar uma sugestão, aqui você pode colocar a Mônica, tá, como protagonista, e você pode colocar o Cebolinha, quem sabe, como antagonista, né, que fica lá aquela disputa entre um e outro, tá? Também nós temos a condição de colocarmos aqui filme ou textos literários, O Pequeno Príncipe como protagonista, e no caso nós podemos colocar como antagonistas baobás que estão lá no livro, ou os vários personagens que ele vai encontrando por aí afora, tá bom? Vamos agora à próxima questão, que diz o seguinte: faça uma grande roda com todos os alunos da turma. Então, como vocês sabem, nós não estamos com condições de estarmos juntos nesse momento, mas a atividade, quando é em equipe, ela passa a ser individual, ou você pode estar realizando com os seus irmãos em casa, com sua mãe, com seu pai. Então diz o seguinte: faça uma grande roda com todos os alunos da turma. Cada aluno deve escrever o nome de um personagem protagonista e um antagonista em um mesmo pedaço de papel. Depois, cada um dobra o seu papel e o coloca no centro da roda, todos juntos. 2 alunos vão ao meio da roda e sorteiam um único papel. Cada um deles irá interpretar um personagem por meio da expressão corporal, apenas sons vocais, sem falas, por até 1 minuto. Após 30 segundos dessa exibição, o público deve tentar descobrir quem são eles. Acabado o tempo e descoberto os personagens, outros 2 alunos vão ao centro para assumir a interpretação e assim sucessivamente, até que todos tenham participado desse jogo teatral. Então você pode estar realizando isso com os seus familiares, tá? Cada um vai lá, coloca um personagem e esse personagem vai ajudando nessa informação. Vamos à próxima questão, que está no nosso interação. Então você que está aí acompanhando, diz o seguinte: o interação: escolha um vilão de uma história que você conhece bem. Imagine uma cena em que você é um vilão e que está sozinho em sua casa. De repente, escuta alguém bater fortemente na porta. Com base no método de Stanislavski, como você, o vilão, reagirá nessa situação? Antes de interpretar, responda as perguntas a seguir. Aqui é uma composição do método, tá? Para que você venha desenvolver o personagem. Então, você pode fazer isso em casa, com o seu irmão, tá? Tio, eu não tenho irmão, com o primo. Tá bom? Então, quais são as perguntas? Que vilão sou eu? Quais são as minhas características psicológicas? Aqui está referência às nossas emoções. Qual é a minha altura? Qual é a minha idade? Por que eu me oponho ao herói? Qual é a minha história de vida? Que situação dramática eu estou vivendo? Com base nas respostas a essas perguntas, monte uma cena mostrando como é o seu personagem, como ele reagiria. Depois apresente aos colegas, ou seja, apresente seu pai para sua mãe em casa. Será um momento bacana, interessante e dinâmico, tá? Não deixa de ser uma dinâmica, um momento de interação familiar. Nós vamos à nossa última questão,
que o final dos nossos capítulos, como eu sempre estou falando, vem um organograma, ou seja, ele vai trazer para que a gente tenha a compreensão de como se desenvolve o teatro, uma perspectiva relacionando conceitos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, está o teatro. Então o teatro ele relaciona-se com o quê? O teatro relaciona-se com atores ou atrizes. Então há um relacionamento do teatro com os atores ou com as atrizes, tá? E o que acontece com os atores e ou atrizes? Eles interpretam. Interpretam o quê? Aqui nesse quadro você vai colocar a palavra personagens, tá? Então eles interpretam personagens. Olha que interessante. Esses personagens, como nós estamos trazendo a correção, eles podem ser os personagens protagonistas ou antagonistas. Está aqui para que você possa visualizar melhor em casa. Outro ponto importante, que esses personagens também relacionam-se com o método, tá? Stanislavski, de composição de personagem. Então, esses personagens vão estar inseridos nesse método e eles também relacionam-se com a expressão vocal e a expressão corporal. Então, são 3 momentos. Então, vamos agora compreender. No método, ele vai usar circunstâncias prévias e o se, né? Ele vai construir personagens e, a partir daí, ele vai estar criando memória emotiva, tá? Do personagem. Ele começa a criar, destacar esse personagem. A expressão corporal, ela pode ser, olha aí, você vai colocar a resposta do corpo e pode ser da face, tá? Uma relação importantíssima. E o último, nós vamos trabalhar com elementos vocais, como aqui nesse quadro você vai colocar respiração, você vai colocar timbre e articulação ou dicção. E aí vem em seguida entonação e dinâmica, certo? Então essas são as respostas da nossa atividade de casa. Então, correção feita. Nós iremos agora dar sequência, né? Nós vamos agora trazer uma discussão sobre a arte através da charge. Então você vai conhecer um pouco dessa arte que é tão grandiosa. Hoje ela está presente em jornais, revistas, e ela consegue trazer uma mensagem importante a nível de Brasil, trazendo para a nossa realidade. No primeiro momento, nós temos a charge também como um instrumento de diálogo, ou seja, um instrumento onde se consegue apresentar para a sociedade o caos, muitas vezes, que está inserido nesse contexto político e econômico. Então, nós vamos trazer para vocês, dentro dessa perspectiva, e um ponto interessante é contando histórias com desenho, tá? Nós vamos trazer aqui um pouco dessa arte, né, de contar histórias com desenho, que é tão utilizado na educação infantil, e nós, que somos estudantes e estamos nesse momento estudando arte, né, estudando sobre o desenho, então nós vamos compreender que ele está muito presente também nesse processo, tá? No processo do mundo da arte. Então nós vamos trazer essas informações para vocês nesse momento. O primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam nesse quadro é sobre a charge. Olha que interessante, tá? Aqui você vai conseguir compreender que o autor se expressa através do seu desenho, né? Ele traz uma mensagem, seja essa mensagem um momento onde ele questiona o governo, ou seja, uma mensagem que vá justamente fazer com que as pessoas despertem, né? As pessoas tenham uma ideia acerca daquilo em que o autor está querendo te falar. Então vamos lá, charge. O que fala sobre a charge? Diz o seguinte: as charges são ilustrações ou pequenas histórias em quadrinhos, normalmente feitas por desenhistas, que podem mostrar diversas situações. Elas têm uma forte característica humorística, tá? Usam a caricatura de um ou mais personagens e tem como objetivo final a crítica social. Olha que interessante. Então, eu e você precisamos compreender que a charge ela tem uma função importantíssima, que é justamente a crítica social. Como eu iniciei na minha fala, iniciei no meu discurso, que esses desenhos eles são importantes, tá? Eles trazem justamente um tom humorístico no seu texto
tá? Mas que a verdadeira ideia é justamente trazer uma crítica social ao governo, às pessoas a despertarem, tá? A educação, enfim, ele vai ampliar essa discussão. Então vamos lá. A crítica social feita de forma cheia de sátira, né? Vai satiricar o negócio, né? É sátrica, ou seja, o sentido da charge está atrelado ao momento em que foi produzido. Bem, então dando sequência, do lado você vai perceber que diz o seguinte: que coisa estranha é essa aí? Aí lá diz, cuidado, pode ser perigoso. E aqui no meio eles têm um livro, né? A charge sobre o hábito da leitura dos livros por jovem. Ele está dizendo, fazendo uma crítica social. Essas charges são muito boas para que você possa também interpretar. Ele aqui está dizendo justamente essa relação em que os jovens não têm mais com a leitura, tá? Se perde o hábito de ler. Então, como se perde o hábito de ler, você não conhece mais o que é o elemento livro, tá? Ali. Então, nós precisamos ter cuidado, voltarmos a ser um país que gosta de leitura. O nome charge vem do francês charger, que significa carga, juntamente pelos traços carregados da sátira e humor nas caricaturas. Normalmente, as charges são publicadas tanto em jornais e revistas impressos, quanto em jornais e revistas online. Um destaque para a charge é que ela está presente em prova de vestibular, no Enem, em concurso público. Você vai encontrar algumas charges presentes nesses momentos, né? Você vai poder encontrar. Então vamos lá. Por ser uma crítica social e política, tá? Não esqueçam disso. A charge tem justamente esse cunho, né? Crítica social e política. Para se entender uma charge, é necessário que as pessoas estejam inteiradas sobre a política mundial ou local. Olha que interessante. Isso vai nos dar justamente uma condição, tá? Através da charge, de começarmos a questionar determinados assuntos. Entre os anos de 2005 e 2006, a publicação de 12 charges sobre o profeta Maomé em um jornal dinamarquês, tá? Causou muita polêmica e revolta na comunidade muçulmana. As charges foram denominadas Faces de Maomé e algumas mostravam a caricatura do profeta com uma bomba no turbante. Em julho de 2005, o jornal francês Charlie foi atacado por homens armados em decorrência da charge feita sobre os conflitos mundiais envolvendo o Estado Islâmico e sobre Maomé. Foi um fato que trouxe polêmica, né? E aí foi mexer justamente em um processo complicadíssimo acerca da religião, né? Então vamos lá. Caricatura. O que nós entendemos por caricatura? Vimos que o primeiro é charge, então agora o segundo, uma caricatura. Lembram que muitas vezes, quando você vai em busca de uma informação na internet, por exemplo, você vai buscar um cronista, Carlos Drummond de Andrade, tá? Fernando Sabino, entre outros grandes nomes, Cecília Meirelles, você vai buscar, lá você vai encontrar uma charge, tá? Que é um desenho diferenciado. Então, vamos lá. A palavra caricatura vem do italiano, caricare, carregar, no sentido de exagerar, destacar algo em maior proporção. Então, a caricatura, ela é justamente um desenho que o artista, o desenhista, traz destaque de forma exagerada, tá? Ele carrega, olha aqui, carrega no sentido de exagerar. Isso é a caricatura, tá? Então ela tem essa qualidade. Então essa qualidade vai destacar algo maior, tá? Então isso é justamente a caricatura. Vamos lá, dando sequência sobre outras informações referente à caricatura. Então preste atenção. Veja a imagem de Barack Obama na próxima página. Há traços exagerados e fortes, marcando bem as expressões. Isso é caricatura. Não esqueçam que isso é uma caricatura. Então vamos lá, ressaltando parte do rosto que eles são peculiares. Veja a expressão dele, se é de alegria, de dúvida, surpresa, tristeza. Então vamos lá, mostrar para vocês agora essa imagem. Observe que na segunda imagem
alguns traços de Obama foram suprimidos para que você possa dar outra expressão à caricatura. Vamos lá, terá uma tarefa para casa, mas é interessante mostrar para vocês justamente essa ideia. Então, isso é caricatura, diferente da charge, que a charge ela tem justamente a sua intenção, tá, de trazer para você alguma crítica social ou cunho político, tá? Então vamos lá, passando para que a gente possa dar sequência. Como vimos, as caricaturas são desenhos de pessoas tanto conhecidas, seja artista político ou como de pessoas comuns que apresentam algumas características marcantes ou que demonstram uma situação que o artista deseja expor. É uma forma de arte na qual aparecem distorções e uso de poucos traços. A caricatura, portanto, é o desenho que mostra de maneira exagerada algumas características marcantes, procurando ressaltar aspectos cômicos do indivíduo retratado. Por essa razão, você tem essa caricatura do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tá? Vamos dando sequência à nossa aula. Eu quero trazer para vocês justamente um pouquinho da história da caricatura, tá? É interessante, a gente conhece sobre isso, mas eu e você precisamos conhecer a história. Que diz, a caricatura não é uma forma de arte recente. Annibale Carracci foi um dos grandes expoentes desse trabalho e um dos primeiros da história da arte a utilizar essa linguagem, né? E aí a gente vai encontrar também outros nomes que utilizaram desse processo. Lorenzo, Domênico, tá? Foram nomes que utilizaram essa arte. Normalmente, o que os críticos costumam considerar como característica importante de uma boa caricatura é a maior expressividade com o mínimo de traços. Aqui a gente vai entender também que é tido como um dos mais brilhantes caricaturistas, tá? Gian Lorenzo Bernini. Bernini foi um escultor, pintor e arquiteto italiano, mestre do período barroco, grandioso e decorativo. É autor em Roma de numerosos monumentos, tá? Então a gente vai dando sequência. Ultimamente temos visto muitas caricaturas políticas em revistas, jornais ou páginas online, mas é preciso registrar que o uso da sátira por meio da caricatura por artistas de renome existe desde o século XVIII. Né? As questões sociais francesas do século XIX serviram de marco para as caricaturas hoje, para os caricartunistas também. Nesse contexto, um dos nomes que se destacam é o de Honoré, tá? Considerado um dos melhores do gênero. Então, você consegue compreender que ele é um dos melhores. Nós vamos agora ver aqui a caricatura que ele fez da Conferência de Londres de 1830. Tá? Feito por ele, Daumier. Em 1832, mostra um evento no qual foram definidas algumas fronteiras da Europa. Note que o artista representa os embaixadores como animais. Analise com cuidado a imagem ao lado, perceba isso, ok? Bem, nós vamos ficando por aqui. Nossa aula hoje, eu trouxe o foco para o desenho, principalmente para a charge, e trouxe também para a caricatura. Então, perceberam que através delas nós podemos contar histórias, trazer crítica social, ter uma relação direta? Pois é, que você continue lendo e se informando sobre esse assunto. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Valeu!